Vamos lá, pessoal, vamos dar sequência ao estudo da termoquímica aqui e a gente vai aprofundar um pouquinho as reações de combustão e a gente vai falar um pouquinho de alguns cálculos envolvendo elas, ok? Então vou repassar rapidinho aqui a reação de combustão. Sempre que você falar de uma reação de combustão, aqui são 4 reações de combustão modelo aqui para a gente entender. Ó. Sempre a gente tem combustível, tá? Aqui é o CH4 é o metano, tá? O metano é o gás liberado dos lixos dos materiais em decomposição, tá? Ele reage com o oxigênio, o O2, formando o CO2 e formando água aqui, ó, H2O, tá? Aqui, ó, o etanol, tá? Aqui reage com o oxigênio, tá? Então a queima do etanol reage com o oxigênio e forma CO2, que é o gás carbônico, que forma água. Olha o próximo aqui, ó. É a gasolina esse aqui, também chamado de octano, tá? Reage com o oxigênio, 25 moléculas de oxigênio aqui, reage formando CO2, né, o gás carbônico, e formando água. Aqui embaixo também a diferencinha aqui que a gente tem, ó, que aqui é uma reação chamada de reação incompleta. Você não tem o CO2 formado, você tem o CO formado, que é o monóxido de carbono ao invés do dióxido de carbono, ok? Então aqui, ó, o butano, gás de cozinha, com o O2 formando monóxido de carbono e formando água, ok? Essas são as reações de alguns exemplos de reações de combustão, okay, de alguns combustíveis aí. Vamos agora entender a parte de cálculo delas aqui, tudo bem? Então vamos entender. Olha só, olha, vamos pegar duas reações. Ó. Aqui a gente tem a reação da gasolina, aqui a gasolina, tá? E aqui o álcool. Tá? A gente vai comparar elas, a quantidade de produto gerado, a quantidade de energia que elas liberam. Olha só, sempre a reação mistura com oxigênio, forma o CO2 e forma o H2O, tudo bem? Essas duas reações não estão balanceadas. Vou relembrar rapidinho como que a gente faz o balanceamento delas. Eu vou colocar os coeficientes. Ó. O coeficiente é o número que vem aqui na frente. Ó. Sempre vem um número aqui na frente, tá? Do elemento químico, para a gente indicar quantas porções, quantos mols foram usados de cada um deles. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente tem a gasolina, né, o octano, tá? Você tem 8 moléculas de carbono. Aqui você tem só uma molécula de carbono. Então aqui ó, vai aparecer o número 8. Ok? Para balancear ela. Vou colocar já esses valores aí. Aqui, ó, 18 moléculas de hidrogênio aqui, ó, tá? Aqui a gente vai ter que colocar 9 moléculas de... Aqui o 9 aqui na frente, porque a gente tem um 2 aqui, ó, H2. Então, 9 vezes 2 aqui vai dar 18, ok? Vou repassar aqui embaixo, eu já coloco esses números, vai ficar mais fácil de entender. Ó. Olha o C2 aqui, ó. Então eu tenho 2 átomos de carbono aqui, ó. Então eu vou ter que colocar um 2 aqui, ó, para balancear a equação. O que é o balanceamento? O balanceamento é a quantidade de átomos que estavam aqui ó, durante o processo entre os reagentes tem que ser igual à quantidade de átomos igual aqui nos produtos. Okay? Se eu tenho 8 átomos de carbono e aqui eu só tenho um átomo de carbono, para onde foi os outros 7? Não pode, né? Então a gente vai colocar os coeficientes aí, vamos colocar os coeficientes. Então olha aqui, ó. Então, ó, C8 aqui, ok? Então eu coloquei o 8 aqui na frente para balancear os carbonos, tá? Aqui, ó, lembra? 18 hidrogênios aqui, aí eu coloquei um 9 aqui na frente. Por que eu coloquei um 9 e não coloquei um 18? Porque tem um 2 aqui já, ó. 2 vezes 9 aqui, 18, tá? Ainda tem o oxigênio, ó, o oxigênio O2 aqui, ó, tá? O oxigênio O2 multiplicado por 8, 16, tá? E aqui eu tenho o O multiplicado por 9, 9. 16 mais 9 dá 25, tá? Então, como que eu faço essa conta? Ó, eu tenho que colocar um número aqui, ó, que multiplicado por 2 vai dar 25, daí que eu cheguei ao 12,5, tá? Coloquei o número decimal, você pode usar ele em forma de fração também, tá? A gente vai usar ele em forma decimal. Vou colocar o de baixo aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, ó, tá vendo? Ó? C2 aqui, quer dizer que eu tenho que pôr um 2 aqui na frente, ó. H6 aqui, ó, tenho que colocar um 3 aqui, ó, 3 vezes 2, 6, e a gente vai balanceando a equação. Olha aqui, vamos confirmar só o oxigênio, ó. O2 aqui, ok? Vezes 2 aqui, 4, mais 3 oxigênio. Esse número vermelho aqui na frente, que é o coeficiente, ele vale para todos os elementos aqui, vale para o H, vale para o O. Então aqui, ó, 4 oxigênios, mais 3 aqui, 7. 3 vezes 2 aqui, 6, mais 1 que está aqui, ó, 7. Então a gente deixou balanceadinho, tá? A reação aqui, ó, ela libera essa quantidade de energia. Ó. Olha a gasolina, essa aqui é a gasolina de baixo ao álcool. Olha a energia que libera 1 mol de gasolina, 5.116 kJ. E olha a quantidade que o álcool libera, 1.367 kJ. Portanto, o poder de combustão da gasolina é muito maior que o poder do álcool, ok? Vamos aprofundar os cálculos aqui.
Aqui eu calculei, a gente calculou agora a massa molecular, ó, de cada um deles. Então eu vou lá na tabela periódica, tá? Pego na tabela periódica o C, que vale 12, multiplico por 8. O H, que vale 1, multiplico por 18. Somo tudo, vai dar 114, ok? Vou pegar um outro exemplo aqui, vou pegar um exemplo mais simples aqui, ó. O carbono aqui, ó, vale 12, ok? O oxigênio é 16, mas eu tenho um 2 aqui, que significa que é 16 mais 16. Então, ó, 12 mais 16 mais 16, 44. Tem um número aqui na frente que eu preciso multiplicar ele. 44 vezes 2, 88. Ok? Então eu estou descobrindo a massa em gramas de cada elemento desse aqui, que seria a massa molecular. Tudo bem? Uma outra informação importante, ó, a soma das duas massas dos reagentes tem que dar igual à soma das duas massas dos produtos. Podem conferir aí, ó, 400 mais 114, 514, ok? 352 mais 162, 514 também, pode somar. Aqui embaixo também a massa, a soma dos dois componentes aqui de baixo e a soma dos dois aqui dos reagentes, né, os produtos aqui depois da seta, os reagentes antes da seta, tem que dar a soma igual. Tudo bem? Agora, o que a gente vai fazer aqui? Ó? O que é esse cálculo que eu montei agora? A gente sabe que 114 gramas aqui, ó, a gente vai saber... primeiro, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ó. Vamos analisar o seguinte, ó. Olha a gasolina. Quem que é mais poluente, a gasolina ou o álcool? Olha, a gasolina está aqui, o álcool está aqui embaixo. O que é a poluição que é eliminada? É o CO2 aqui, ó, é o dióxido de carbono. Olha quantas gramas que um mol de gasolina libera, ó, 352 gramas de CO2. Ó. Então, e olha só a quantidade de CO2, né, que é o dióxido de carbono liberado pelo álcool, 88 gramas. Então, esse combustível aqui é muito mais poluente que esse. Okay? A gasolina é muito mais poluente. Vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai saber quantas, por grama de combustível, quanto que é liberado de CO2. Ó. Então, se eu sei que... Eu vou montar uma regrinha de 3. Ó. 114 gramas de gasolina aqui, ó, tá? Liberam 352 gramas de CO2. Se eu tiver uma única graminha de gasolina aqui, ó, tá? Quanto que vai liberar? Pus um X aqui, ó. Montei a regra de 3, tá? A gente chegou aqui em 3,08 gramas. Se eu pegar 1 grama de gasolina, libera 3 gramas de CO2, ok? Olha aqui, a mesma coisa, 46 gramas de álcool, libera 88 gramas de CO2. Se eu tiver uma graminha só de álcool aqui, vai liberar 1,91 gramas de CO2. Então essa aqui a gente consegue calcular por essa reação aqui, essa reação é bem importante, a gente consegue calcular quanto de CO2 um determinado combustível libera, ok? A gente pode calcular outras coisas também, a gente pode calcular quanto de oxigênio ele consome, quanto de água que é formado aqui, então a gente pode, tudo por regra de 3, ok? Seguindo, eu peguei a mesma reação, elas estão só diminuídas aí para caber um outro cálculo que a gente vai entender aqui. Ó. Agora, olha o cálculo em vermelho aqui. Ó, tá, ó. Eu estou pegando 114 gramas da gasolina e eu estou usando agora a energia liberada. Ó. Então aqui, ó, a energia liberada em 114 gramas, que é 1 mol, ok? Essa é a energia liberada. Agora, se eu quiser saber a energia liberada em 1 grama aqui, ó, eu coloco o x aqui, faço a regrinha de 3, né? 114 vezes x, 5.116 vezes 1, depois passo 114 dividindo, a gente vai ter esse valor aqui de energia. Então a gasolina libera 44,87 kJ em cada grama de combustível. Se pegar uma graminha de gasolina, ele vai liberar 44 kJ. Aqui fiz o cálculo também para o álcool agora. Ó. Então aqui está o álcool, ó, 46 gramas libera 1.367 kJ. Ok? Se eu tiver uma única graminha, quanto que vai liberar? Então olha só, montei a regra de 3. Ó, 46 gramas libera 1.367. Uma única graminha aqui vai liberar quanto? Então eu monto a regra de 3 aqui, faço a multiplicação em cruz, a gente vai ter o resultado aqui, 29,71 kJ em cada grama de combustível. Compara isso aqui, ó, gasolina, maior produção de energia, ok? Olha aqui, ó, por grama, tá? Ó, álcool, menor um pouco, tá? Agora, em compensação, olha a quantidade de CO2 produzida aqui, ó, 352 gramas na gasolina. Olha a produção de CO2 aqui, ó,
Tá? Então o que a gente conclui aqui? Ó? Gasolina tem um maior poder de combustão, ok, mas também é mais poluente. Álcool tem um menor poder de combustão, mas também ele é mais benéfico, né, menos poluente para a atmosfera, ok? Então sempre que você puder optar, por exemplo, no caso de colocar um combustível no veículo flex, né, se você puder optar sempre pelo uso do álcool, a gente tem uma possibilidade de um ganho muito grande na relação ambiental, ok? Ficamos por aqui, até mais.